O corpo aprisionado pela doença não tinha limites. Nele habitava uma das mentes mais brilhantes da humanidade, Stephen Hawking. Ele desafiou o tempo, a gravidade e o próprio destino. Em uma cadeira de rodas, decifrou os mistérios do universo e transformou a dor em inspiração. Sua vida foi a prova de que a força do pensamento pode atravessar os limites do corpo e alcançar as estrelas. O jovem curioso, Stephen William Hawking, nasceu em Oxford, Inglaterra, em 8 de janeiro de 1942, exatamente 300 anos após a morte de Galileu Galilei, um curioso prenúncio do destino que o esperava. Era um dos períodos mais sombrios da história da humanidade, com a Segunda Guerra Mundial assombrando o mundo. A busca por seguranças fez seus pais Frank e Isabel Hawking mudarem-se para o interior, enquanto bombas caíam sobre Londres. Stephen Hawking cresceu em um lar simples, mas repleto de livros e ideias. O pai era médico pesquisador e a mãe, uma mulher culta e progressista. A casa dos Hawking parecia mais um laboratório de curiosidades do que um lar tradicional. O jovem Stephen desmontava brinquedos, montava pequenos mecanismos e, ainda criança, construía um relógio com peças recicladas. Sua mente inquieta já demonstrava uma fascinação pelo funcionamento do universo. Ele não era considerado um aluno exemplar. Suas notas eram boas, mas ele parecia disperso, sonhador, interessado em descobrir por que as coisas aconteciam, e não apenas como. Era curioso, sarcástico e dono de um humor peculiar. Os colegas o apelidaram de Einstein, um rótulo que ele usava com ironia, mas que acabaria se tornando profético. Em 1959, aos 17 anos, Hawking ingressou na Universidade de Oxford para estudar física. Embora achasse o curso fácil demais, mergulhou em experiências de laboratório, clubes de remo e debates intelectuais. Não era ainda o gênio mundialmente famoso, mas já começava a se destacar pelo raciocínio brilhante e pela autoconfiança silenciosa. Ao se formar em 1962, Stephen já tinha decidido o caminho que mudaria sua vida: a cosmologia, o estudo do universo e de suas origens. Sem saber, estava prestes a iniciar uma jornada que o levaria a compreender os mistérios do tempo e do espaço e a enfrentar um desafio muito maior do que qualquer equação: o despertar da mente. Ao concluir os estudos em Oxford, Stephen Hawking foi aceito para o doutorado em cosmologia na Universidade de Cambridge, um dos centros científicos mais prestigiados do mundo. Na instituição, sob a orientação de Denis Sciama, considerado um dos pais da cosmologia moderna, Hawking começou a explorar os mistérios da origem do universo, da gravidade e do tempo. Era o início de uma carreira que uniria genialidade matemática e curiosidade filosófica. No entanto, enquanto mergulhava nas equações cósmicas, algo inquietante começou a acontecer. Ainda em Oxford, Hawking notara uma certa falta de coordenação motora, tropeços, quedas e dificuldade para falar claramente. Ele estava com 21 anos e recebeu o diagnóstico que mudaria sua vida: esclerose lateral amiotrófica, ELA. Uma doença degenerativa rara que atrofia os músculos e, em geral, leva à morte em poucos anos. A notícia foi devastadora. O jovem brilhante, que sonhava em desvendar o universo, viu-se condenado a perder o controle do próprio corpo. Entrou em profunda depressão, isolou-se dos amigos e chegou a duvidar da importância de continuar seus estudos. Parecia o fim antes mesmo do começo. O destino, porém, interveio na forma de uma pessoa. Jane Wilde, uma estudante de literatura com quem Stephen havia começado a sair pouco antes do diagnóstico. Jane acreditava nele com uma fé inabalável. Seu apoio e seu amor reacenderam em Hawking o desejo de viver e de lutar. Ele voltou ao trabalho com uma nova força interior, determinado a aproveitar o tempo que lhe restava, não para lamentar-se, mas para compreender o universo. Nessa fase, Hawking começou a se destacar em Cambridge por seu raciocínio inovador e pela coragem intelectual. Mesmo com a doença avançando, ele desafiava as limitações físicas com uma mente cada vez mais afiada. Ao lado de Jane, enfrentava a vida como um desafio científico.
Um problema complexo que merecia ser resolvido com paciência e inteligência. O corpo enfraquecia, mas a mente despertava. E desse despertar, surgiria uma das mentes mais brilhantes e inspiradoras da história moderna. A mente contra o tempo. Em 1965, aos 23 anos, Stephen Hawking casou-se com Jane Wilde. A cerimônia marcou o início de uma história de amor e resistência. Enquanto a doença avançava lentamente, o jovem cientista mergulhava em seus estudos sobre o universo primordial e o comportamento dos buracos negros. A cada ano, sua capacidade de movimento diminuía, mas seu intelecto parecia crescer na mesma proporção. Hawking dedicou-se a investigar as ideias de Albert Einstein sobre a relatividade geral e as aplicou à cosmologia. Sua grande pergunta era: o universo teve um começo definido? Trabalhando com o matemático Roger Penrose, ele demonstrou que o tempo e o espaço poderiam ter se originado em um ponto de densidade infinita, o que conhecemos como Big Bang. Essa descoberta revolucionou o modo como a ciência entendia a criação do cosmos. Mesmo enquanto o corpo falhava, Stephen Hawking continuava incansável. Passava horas em sua cadeira de rodas, riscando cálculos e fórmulas, muitas vezes ditando suas ideias para assistentes e colegas. Sua determinação impressionava todos ao redor. A doença, que deveria tê-lo silenciado, parecia apenas desafiá-lo a ir mais longe. Durante os anos 1970, Hawking fez uma das descobertas mais importantes da física moderna. Os buracos negros não são completamente negros. Segundo ele, eles emitem uma leve radiação, hoje conhecida como radiação Hawking, até se evaporarem. Essa ideia ousada unia a mecânica quântica e a relatividade, duas teorias que pareciam inconciliáveis. Sua reputação cresceu rapidamente, e Cambridge o reconheceu como uma das maiores mentes da época. Em casa, ele e Jane tiveram 3 filhos, construindo uma rotina cercada de amor, humor e desafios. A voz já começava a falhar, e ele precisava de ajuda para tarefas simples, mas sua vontade de viver e pensar era inabalável. Entre cálculos e risadas, entre dor e genialidade, Stephen Hawking provava que a mente humana é capaz de vencer até o tempo. A voz do universo. Nos anos 1980, Stephen Hawking já era reconhecido como um dos maiores cientistas vivos. Sua mente brilhante desafiava não apenas as leis da física, mas também as limitações do corpo. Com a fala cada vez mais comprometida, passou a se comunicar por meio de um sintetizador de voz que se tornaria sua marca registrada. A voz robótica, metálica e inconfundível transformou-se no símbolo de uma mente que se recusava a ser silenciada. Em 1985, após uma grave pneumonia, Hawking quase morreu. Sobreviveu, mas perdeu de vez a capacidade de falar naturalmente. A tecnologia, porém, lhe devolveu a comunicação, e com ela, a chance de continuar ensinando e inspirando. Foi nesse período que ele escreveu o livro que mudaria sua vida e o tornaria conhecido no mundo inteiro. Uma breve história do tempo. A Brief History of Time, publicado em 1988. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. A obra explicava, em linguagem acessível, conceitos complexos sobre o universo, o tempo, os buracos negros e o Big Bang. O sucesso foi imediato. O livro vendeu milhões de cópias e permaneceu por anos nas listas dos mais vendidos. Hawking tornou-se uma celebridade mundial, um símbolo da união entre ciência e coragem. Apesar da fama, sua vida pessoal tornava-se cada vez mais difícil. A doença exigia cuidados constantes, e Jane, sua esposa, lutava para equilibrar o papel de mãe, enfermeira e companheira. As tensões aumentaram, e o casamento acabou chegando ao fim. Mesmo assim, o respeito e a admiração entre os dois permaneceram. Durante essa fase, Hawking continuou ativo academicamente, explorando novas fronteiras da física teórica e questionando o papel de Deus na criação do universo. Ele dizia que, se a humanidade um dia entendesse completamente as leis do cosmos, conheceria a mente de Deus. Do silêncio físico, emergia uma voz universal, que inspirava cientistas,
estudantes e sonhadores. O legado das estrelas. No início dos anos 2000, Stephen Hawking já era mais do que um cientista. Era um símbolo global de coragem, genialidade e superação. Mesmo com a doença em estágio avançado, incapaz de mover quase todo o corpo, ele seguia ativo, lecionando, escrevendo e participando de conferências pelo mundo. Sua mente, livre como o universo que estudava, continuava a expandir-se. Nessa fase, Hawking passou a se interessar não apenas pela origem do cosmos, mas também pelo futuro da humanidade. Alertava sobre os riscos do aquecimento global, da guerra nuclear e da inteligência artificial descontrolada. Defendia que o homem precisaria um dia deixar a Terra e colonizar outros planetas para garantir sua sobrevivência. Seu olhar estava sempre voltado para as estrelas, literalmente e filosoficamente. Mesmo com a saúde cada vez mais frágil, manteve o bom humor e o gosto pela vida. Fez participações em séries como Os Simpsons e The Big Bang Theory, mostrando sua inteligência afiada e ironia. Em palestras e entrevistas, encantava o público com frases simples mas profundas como: "Enquanto há vida, há esperança." Em 2009, recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade, uma das maiores honrarias dos Estados Unidos. Continuou publicando livros, como O Universo numa Casca de Nós e O Grande Projeto, nos quais refletia sobre o sentido da existência e o papel da ciência em explicar a realidade. Stephen Hawking faleceu em 14 de março de 2018, aos 76 anos, exatamente no aniversário de Albert Einstein, o homem cuja teoria ele ajudou a expandir. Morreu em casa, em Cambridge, cercado pela família, deixando o mundo mais curioso e mais consciente de sua pequenez diante do infinito. Seu corpo foi sepultado na abadia de Westminster, entre Isaac Newton e Charles Darwin. Um lugar reservado aos gênios que mudaram nossa compreensão do universo. Stephen Hawking provou que a força da mente pode vencer as barreiras do corpo, e que o verdadeiro limite do homem não está na matéria, mas na falta de curiosidade. Ele olhou para o céu e nos ensinou a nunca parar de fazer perguntas. Qual a maior contribuição de Stephen Hawking? Foi para a ciência ou foi por motivar as pessoas a superarem os desafios físicos? Conte para nós nos comentários. E não se esqueça de deixar um like neste vídeo e se inscrever no canal. Continue curtindo biografias de outras grandes personalidades da história da humanidade com destes vídeos que estão na tela. Até lá!